Olá pessoal, hoje a nossa aula é uma aula de revisão, é uma aula que a gente vai buscar fortalecer o conteúdo que nós já trabalhamos ao longo desse um mês, da nossa aula, da nossa última avaliação até a data de hoje, um mês e uma semana. A gente sabe que aqui no oitavo ano nós estamos estudando a modernidade. No primeiro bimestre nós estudamos o Iluminismo e a Revolução Francesa. O período napoleônico também está dentro da Revolução Francesa. No segundo bimestre nós estamos estudando, finalizamos a Revolução Americana. Vamos continuar a partir da próxima semana com a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. Lá no terceiro a gente vai ver a independência da América Latina, a independência do Brasil, e vamos finalizar estudando o período do Império da história brasileira, o primeiro reinado e o segundo reinado. Hoje a nossa aula está situada no segundo bimestre, uma aula de revisão sobre a Revolução Americana. O nosso conteúdo acerca da Revolução Americana, ele é o nosso terceiro capítulo, não é isso? Primeiro capítulo a gente viu introdução, o segundo a gente viu acerca do iluminismo, as ideias iluministas, os pensadores. Passamos para o quarto, que foi a Revolução Francesa e também o período napoleônico, e voltamos novamente para a Revolução Americana no capítulo 3, né? Esse capítulo acerca da Revolução Americana ou da independência dos Estados Unidos, como quer que a gente queira chamar, ele fala justamente disso. Ele é um capítulo muito importante, por quê? Porque ele foi um dos episódios na história do Ocidente que marca as revoluções burguesas, assim como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, lá no capítulo 5, que nós vamos ver acontecer na Inglaterra. A independência dos Estados Unidos também fez parte das revoluções burguesas, que como a gente já sabe, foi, aliás, as revoluções burguesas foram um período de substituição do poder dos reis para a burguesia, ou da nobreza para a burguesia, né? Então a Revolução Americana foi justamente a busca dos colonos, que eram em sua grande maioria burgueses, ou seja, pertenciam a uma classe social que era proprietária, não tinha sangue nobre, mas tinha dinheiro, em muitos casos, eram proprietários de bancos, de pequenas fábricas, né, médias fábricas, produtores de terra, né? Eles não queriam mais ser comandados, chefiados, dominados pela Inglaterra, pela coroa britânica. A Revolução Americana ela ocorreu também no século XVIII, foi o século das revoluções burguesas, como a gente tem visto. O iluminismo foi durante o século XVIII, né, a partir de 1700. A Revolução Francesa, o período napoleônico, também foi no século XVIII. E a independência dos Estados Unidos também foi no século XVIII. Então, por isso é conhecido como o século das luzes, devido ao movimento iluminista. É o século onde ocorreram as revoluções burguesas. A Revolução Americana, ela, assim como qualquer outro acontecimento na história, ela é processual. Ela acontece ao longo de alguns anos, né? Alguns acontecimentos são mais rápidos, outros em média duração e outros em longa. A Revolução Americana ela aconteceu entre 1776 até 1783, um período aí de 8 a 10 anos, né, de luta, desde a questão da insatisfação até na questão da luta entre a guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. E até que veio o reconhecimento da independência por parte da Inglaterra, reconhecendo a independência da sua colônia, que eram inicialmente, como vocês viram, as 13 colônias. Esse mapa conceitual, né, que a gente usa para memorizar as palavras, os acontecimentos, personagens chaves de um capítulo, de um conteúdo, de um acontecimento histórico, traz alguns pontos importantes. A Revolução Americana ela tem início com
o descontentamento por parte dos colonos da administração inglesa. Esse descontentamento ele veio principalmente a partir da Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra entrou em guerra contra a França e contra outros reinos da Europa. Essa guerra era pelo quê? Era por territórios na América, por territórios na África, na Ásia, né? Cada um desses países queria uma porção maior de território nesses continentes. Se vocês olharem para a América nesse momento do século XVIII, uma quantidade de terra muito grande pertencia a Portugal, que esse território depois ficou independente, se chamou de Brasil. Outra boa parte da América, a maior parte, pertencia à Espanha, que após a independência houve a fragmentação desse território espanhol em muitos outros países, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Venezuela, Cuba, México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, todos esses territórios eles eram, depois passou para a Inglaterra, Jamaica, né? Todos esses territórios eles eram de quem? Da Espanha. A Inglaterra e a França ficou disputando aquilo que hoje a gente chama de Canadá e Estados Unidos, certo? E antes de haver a independência, nós vimos que os Estados Unidos era apenas, não existia Estados Unidos ainda, né? Haviam 13 colônias independentes, as chamadas 13 colônias. Quem morava nessas 13 colônias, vimos ao longo do capítulo, daqui a pouco eu vou passar para ver um pouco melhor no livro, havia uma distinção entre os colonos do norte, que eram baseados na policultura, ou seja, na produção de diversos gêneros agrícolas, na fabricação de utensílios de couro, de ferro. Eles buscavam vender no próprio interior das 13 colônias, né? Já nas colônias do sul, havia, devido ao clima mais quente, os pântanos, foi onde se estabeleceu as plantations, as grandes plantações de algodão, né, com mão de obra escrava, e toda voltada para ser vendido fora das 13 colônias. Todo voltado para ser vendido na Inglaterra. Então, esses eram basicamente os dois principais tipos de colonos, onde se dividiram as colônias do norte e as colônias do sul. A Guerra dos 7 Anos fez com que a Inglaterra aumentasse a cobrança de imposto desses colonos, tanto do norte como do sul. Foi a partir daí que começou a insatisfação dos colonos com a Inglaterra. A Inglaterra, vendo essa insatisfação, mandou tropas para os Estados Unidos, aplicou diversas leis, como lei do açúcar, lei da moeda, lei do selo, né? Ou seja, todas essas leis significavam um imposto sobre aquele produto, imposto sobre o açúcar, sobre todos os produtos exportados, tinha que ter o selo da Inglaterra, então você tinha que pagar por aquele selo, né? Tudo isso para os ingleses obterem mais recursos. E isso causou cada vez mais descontentamento com os colonos, a ponto de que uma das leis mais, digamos assim, mal vista pelos colonos foi a lei do chá, aonde ela abria um monopólio, ou seja, só quem podia vender chá nas colônias era a Companhia de Comércio da Inglaterra. Monopólio é quando só uma empresa pode vender um produto, gente. Isso se chama monopólio, né? Mono de um, pólio, propriedade. Só uma pessoa ou uma empresa tem a propriedade daquele produto, mas ninguém pode vender ele. Certo. Então, o que foi que os colonos fizeram? Vimos o que foi a festa do chá, não foi? Aquele episódio dos colonos se disfarçarem de indígenas, invadirem o navio, jogar o chá no mar. A coroa inglesa respondeu isso, mandando tropas para as 13 colônias, prendeu pessoas, as reuniões foram proibidas, foi a aprovação daquilo que a gente chama no livro de leis
intoleráveis, né? Eram intoleráveis para quem? Por parte dos colonos, né? Como manifestação contra essas leis, os colonos fizeram uma grande manifestação em Boston, em frente o órgão responsabilizado pela administração, né, o órgão que estava o governante inglês. E aí eles foram recebidos à bala, foi o chamado Massacre de Boston, né? Dezenas, se não centenas de pessoas foram assassinadas, né, em praça pública e feridas. A partir de então, teve mesmo em segredo, mas houve a união dessas 13 colônias nas chamadas conferências, primeira e segunda conferência da Filadélfia. A primeira conferência da Filadélfia, em 1700, deixa eu ver. A primeira conferência ela ocorreu em 1774, a primeira conferência da Filadélfia, ou primeiro Congresso Continental, pode ser chamado das duas maneiras, certo? E a segunda conferência da Filadélfia, ou segundo Congresso Continental, em 1775. E foi justamente nesse segundo congresso que ficou decidido que as 13 colônias lutariam por sua independência, ou seja, entrariam em guerra contra a Inglaterra. Ficou decidido a criação de um exército. George Washington foi o nome eleito para comandar, ser o comandante supremo desse exército. E também foi redigida e assinada a Declaração de Independência dos Estados Unidos pelos próprios colonos. Também foi formulada a bandeira americana, que era essa, como vocês podem ver, muito parecida. A diferença é que havia apenas cada estrela para uma das 13 colônias, formando assim 13 estrelas. Então, com o segundo congresso da Filadélfia, ou Congresso Continental, como quer que vocês possam ver, que vai ter início a guerra propriamente dita, né, entre as 13 colônias e a Inglaterra. As 13 colônias, essa guerra durou pelo menos 5 anos. Ao longo desse período, os americanos contaram com o apoio por parte da França, que era inimiga histórica da Inglaterra. A França ajudou com soldados, com navios de guerra, porque nada disso os americanos tinham, né? Com marinha, ajudou também com financiamento. Somente a partir do final de 1770 que enfraqueceu o apoio inglês, porque era nesse momento que estava acontecendo na França o quê? A Revolução Francesa, né? O rei perdendo o poder, os burgueses, cada vez os jacobinos, girondinos, brigando entre si. Então ficou sem ter quem destacasse tropas da Inglaterra para a América. Mas, sem a ajuda da França, dificilmente os colonos teriam conseguido vencer a Inglaterra, porque os navios que foram responsáveis pelas batalhas marítimas eram navios franceses, né? E teria sido impossível vencer a Inglaterra se não tivesse uma marinha para combater em mar. Apenas por um exército de terra teria sido muito difícil os colonos terem vencido o conflito. E aí, após alguns anos de batalha com a ajuda da própria França, a Inglaterra teve que reconhecer a independência dos colonos pelo Tratado de Paris de 1783, né? Mesmo período que estava acontecendo aqui na França. O rei estava sendo preso e executado nesse mesmo período, né? Os americanos, eles foram o primeiro país a formularem uma constituição baseada na Constituição, aliás, nas ideias iluministas, ou seja, uma constituição onde todos seriam considerados iguais perante a lei. Todos seriam tratados como cidadãos, né? Não importando
o nascimento, não importando a condição social. O que há de importante aqui se destacar? As contradições. Era uma Constituição que falava em igualdade, mas não reconhecia que os negros fossem iguais, por exemplo, nem os índios. Nenhum desses dois grupos era considerado cidadão. O negro, primeiramente, porque era escravo, escravizado. E o índio, porque era considerado um bárbaro, incapaz. Então, a Constituição dos Estados Unidos, ela era contraditória. Falava em liberdade, mas para quem? Para os colonos brancos americanos, né? Até hoje, os Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país muito preconceituoso, racista, como a gente consegue ver e conseguiu ver no capítulo sobre as SWAPs, as seitas de supremacia branca, que colocava os brancos cristãos, descendentes de ingleses e franceses, como sendo melhores do que os negros que eram descendentes de africanos. Vimos também a Ku Klux Klan, né? Ou KKK, de que forma essa seita vem ao longo dos anos praticando assassinatos de negros, manifestações pregando a superioridade dos negros contra, aliás, a superioridade dos brancos sobre os negros, né? Então, esses são os pontos, digamos assim, principais que a gente deve lembrar desse capítulo, né? Eu vou expor um pouco a partir do livro, que eu acho que vai ajudar vocês a relembrarem um pouco melhor. Então, sobre a Revolução Americana, nós vimos, por exemplo, de que forma se deu. Iniciamos sobre isso, né? A colonização da América pelos ingleses, né? De uma parte da América. Vocês viram, nós vimos que a colonização inglesa, ela se restringiu inicialmente apenas a uma faixa de território. Esse território se dividiu em colônias independentes, 13 colônias, né? De Massachusetts lá em cima, vindo até a Geórgia lá embaixo no sul, né? Por diversos momentos, a Inglaterra buscou colonizar o norte, mas não teve sucesso. Só teve sucesso quando as companhias de comércio passaram a financiar a ida para a América de não só de exploradores, mas de famílias inteiras que estavam fugindo da Inglaterra, sem terra para morar, para plantar, para viver, porque as terras estavam sendo cercadas para a criação de ovelhas, para a questão da lã, da ovelha servir como matéria-prima para tecido, né? Então, essas outras iam fugindo de guerras entre protestantes e católicos, protestantes e anglicanos. Então, viam nessas terras uma chance de começar uma vida nova. Esses colonos, em sua grande maioria, eram puritanos, ou seja, evangélicos, e vinham com esse sonho para a América. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui na página 53 tem uma linha do tempo com os principais acontecimentos sobre a Revolução Americana, que eu acho interessante. Não vou falar porque já vimos um pouco no nosso mapa conceitual, não é isso? E na página 54 nós vimos algo bem explícito, que foi o comércio triangular, né? O comércio triangular foi esse comércio estabelecido entre a Europa, a África e a América, através de quem? Da Inglaterra, né? Navios ingleses, né? De ricos burgueses iam até a África, Costa da Mina, Guiné, Costa do Marfim, Nigéria, comprava, enchia esses navios com negros, né, que eram prisioneiros de guerra de outras tribos. Esses negros eram muitas vezes essas tribos incentivadas pelos europeus que levavam, né, dinheiro para os chefes, faziam
profissão somente de capturar outros negros na África, né? Virou um comércio. Inclusive, na época, só na cidade de Liverpool, na Inglaterra, havia burgueses, comerciantes especializados no tráfico negreiro, que era chamado assim, o tráfico de escravos, que havia mais de 100 tumbeiros, ou seja, era proprietário de mais de 100 navios. Imaginem só vocês, só um grande proprietário desse comércio de escravos, havia mais de 100 navios que eram direto, né, indo da África para a América com negros para serem escravizados. Então imaginem a quantidade de pessoas. Esses negros eram levados para a América, né, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. No caso, a Inglaterra tinha muitas plantações de cana-de-açúcar, onde hoje é a Jamaica. Também em Cuba havia muitas plantações de cana-de-açúcar e tabaco também. E no sul dos Estados Unidos haviam as grandes plantações de algodão, que era muito valioso, né? E era levado para todos esses produtos, o açúcar e o algodão, eram todos levados para a Inglaterra novamente, né? O algodão ia ser transformado em tecido e esse tecido ia ser vendido para o mundo todo. Por isso que a Inglaterra era o país mais rico do mundo na época. Então, essa relação formava aqui o chamado comércio triangular, né? Então vejam que aqui a questão tudo é pelo lucro, tudo é pelo dinheiro. A modernidade, pessoal, ela também traz essa característica. É o momento da vitória do dinheiro. Tudo passa a valer dinheiro, inclusive a vida de pessoas, né? Nós temos até aqui na legenda do mapa de lilás, nós temos a rota de comércio de escravizados, né? Da África para a América. De verde, a rota das matérias-primas das colônias para a Europa, para a Inglaterra. E de laranja, nós temos a rota dos produtos manufaturados, ou seja, fabricados da Inglaterra novamente para o resto do mundo, né? Para quem podia comprar. Na continuação, cadê? Nós vimos um certo debate entre muitos historiadores de algum tempo atrás discutindo o quê? Por que os Estados Unidos foi colonizado e se tornou um país rico? Outros países foram colonizados e se tornaram países pobres, como o Brasil. Esse debate, pessoal, quando aconteceu essas perguntas, já faz muito tempo atrás. Aliás, muito tempo assim para nós, mas em termos de história pouco. Faz 70 anos atrás, né? Nessa época o Brasil era um país muito pobre mesmo. Não era como hoje, né? Que apesar da miséria estar voltando, mas ainda assim é um país que, em visto que era, as coisas estão bem melhores. Um historiador chamado Caio Prado Júnior buscou explicar isso dizendo que, nos Estados Unidos foi uma colonização de povoamento. As pessoas iam morar lá. Já que no Brasil foi uma colonização de exploração. As pessoas iam buscar enriquecer e voltar para a Europa. Então, degradou muito mais o Brasil do que os Estados Unidos, que a pessoa ficava lá para morar. Então, ele não ia degradar demais, ele não ia explorar demais, porque ele ia morar lá, né? Outros vieram e viram que não era bem assim a questão, né? Ciro Flammarion, que foi outro historiador, ele explicou de outra forma. A Inglaterra, ela só foi se importar com esses colonos muito tempo depois, durante a Guerra dos 7 Anos. É que ela foi, tem aqueles colonos morando lá, né? Vamos cobrar imposto deles, né? Então isso deu tempo para esses colonos se estruturarem, montarem seus negócios, criar uma cultura de enriquecimento próprio, né? Já no Brasil, desde o início, a coroa portuguesa ela era em cima. Só vinha para o Brasil quem eles quisessem, plantar e produzir o que eles quisessem, né? E tinha que ser vendido só para Portugal, que era o chamado Pacto Colonial. Então tudo isso fez com que
o Brasil ficasse refém de Portugal, certo? E os homens mais ricos do Brasil, eles eram sempre, ao invés de, como os americanos, né, que criaram uma ojeriza, uma contraposição ao rei da Inglaterra, no Brasil era o contrário. Os mais ricos, eles apoiavam a coroa inglesa. Por quê? Porque eles ganharam terras, aliás, apoiavam a coroa portuguesa. Porque eles ganharam as terras da coroa portuguesa, ganhava isenção de imposto da coroa portuguesa. Então, por causa dessa mudança de interesse, essa diferença de interesse, né, Portugal se interessava muito mais pelas terras, então cobrava muito mais e fazia o Brasil ficar refém dele. Fez com que aqui tivesse uma economia baseada sempre na agricultura. E toda economia baseada na agricultura, o que acontece? Se tem uma seca, crise. Se chove demais, crise. Se outro lugar plantou também a mesma coisa que você, o preço da mercadoria faz o quê? Cai, baixa. O que acontece com a economia? Crise, né? Diferente dos Estados Unidos, que já foi se baseando o quê? Nas fábricas, na indústria, né? Então essas são as explicações. O processo de independência, como nós vimos, lá naquele mapa conceitual, ele foi forjado dentro de um processo, né? Durou pelo menos uma década, né? A guerra mesmo só durou 5 a 6 anos, mas já vinha desde antes o processo de quê? De insatisfação dos colonos com a Inglaterra, que de uma hora para outra, como eu já falei no início, a coroa inglesa nem ligou muito para essas terras. Só vai esse povo aí, tá fugindo, já vai tarde. A forma, assim, bem simples de eu falar, mas era uma falta de interesse, né? Gradualmente a Inglaterra, quando foi precisando mais para manter as guerras, passou a cobrar mais impostos e nós vimos o que foi se dando. Essa contraposição dos colonos à Inglaterra foi aumentando cada vez mais. Tem até um cartaz da época que mostra a cobra partida em vários pedaços com a... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Aqui. Junte-se ou morra. Querendo dizer que ou as 13 colônias uniam-se ou elas iriam morrer separadas, porque não teriam poder para lutar contra a Inglaterra separadas, né? E a gente viu as consequências dessa contraposição foi aumentando ainda mais depois da aprovação das leis. A lei do açúcar, a lei da moeda, a lei do selo, né? A represária por parte da Inglaterra aos colonos que buscavam se contrapor a todas essas leis, a essas imposições, foi uma represária muito grande, né? Prisão de pessoas, perseguição, e em 1770 houve o chamado Massacre de Boston, aonde dezenas de pessoas foram mortas por tropas inglesas em praça pública, né, na cidade de Boston. Com o massacre de Boston ficou claro para os colonos que não haveria negociação com a Inglaterra. E tudo piorou ainda mais depois que a Inglaterra buscou estabelecer um monopólio sobre o comércio de chá. Assim como o café, o chá era um produto muito caro na Europa, né? O chá era produzido nas colônias e a partir de então a Inglaterra queria que só quem vendesse o chá fosse a Companhia de Comércio inglesa, que era a Companhia das Índias Orientais, né? Então, o que foi que os colonos fizeram? Pensaram assim: se eles estão fazendo isso hoje com o chá, amanhã vão fazer com o tabaco, vão fazer com açúcar, vão fazer com algodão. E aí eles entraram em medo. A festa do chá foi justamente o episódio muito conhecido na história americana, onde os colonos invadiram o navio da Companhia de Comércio, disfarçado de indígena, e jogaram todo o chá no mar. Um prejuízo equivalente, em termos de hoje, a milhões,
né, de libras ou de dólares. Era uma mercadoria muito cara. A Inglaterra respondeu fechando os órgãos que empresas, fábricas dos colonos americanos, prendendo outras pessoas e exigindo que os culpados fossem entregues e todo o prejuízo fosse pago, né? É claro que isso não aconteceu. O que ocorreu foi que os colonos, em segredo, buscaram se reunir na colônia da Filadélfia, que aí foi o primeiro Congresso Continental, ou pode-se dizer assim, primeiro Congresso Continental ou primeiro Congresso da Filadélfia. Nesse congresso a gente viu que ficou estabelecido o quê? O boicote às empresas britânicas. Ninguém compraria ou vendia para empresas britânicas mais. Isso não deu certo porque a Inglaterra continuou a perseguir, a cobrar cada vez mais imposto para quem quisesse comprar ou vender mercadorias, proibindo o comércio em muitos momentos. Então veio o segundo Congresso Continental, que foi de 1775, que estabelecia o quê? Vamos lutar contra a Inglaterra pela nossa independência. Então ficou decidido o quê? Que haveria luta, a criação de um exército. Quem iria comandar esse exército? George Washington. E naquela conferência foi assinado a independência dos Estados Unidos, a Declaração de Independência, que foi redigida por Thomas Jefferson. Todos esses personagens da independência estão gravados hoje nas notas do dólar americano, George Washington, Thomas Jefferson, né? E a partir daí se deu a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Como eu já falei, contaram com o apoio francês. Os soldados franceses que lutaram na América pela liberdade foram para a França justamente com esse ideal de liberdade. Então, a Revolução Americana influenciou dessa forma na Revolução Francesa, no ideal de liberdade que esses soldados levaram, né? A conquista da independência veio com a ajuda francesa, principalmente no mar, e também com a aprovação o reconhecimento da independência das colônias por parte da Inglaterra em 1783. A Constituição Americana e suas contradições, nós já falamos. Ela era de influência iluminista, reconhecia a liberdade, a cidadania, mas não para negros, nem para indígenas, né? Os negros e os indígenas continuaram sendo explorados, né? Continuaram sendo tratados como incapazes, inferiores, bárbaros, né? Os negros não podiam manifestar sua cultura tradicional, como religião, dança, crença, né? Eles tinham que, quando fazer isso, fazer escondido, né? E também tinham que aderir à religião dos brancos. Então eles tinham que se tornar também protestantes, tinham que ir às igrejas, né? Claro que a igreja dos brancos não aceitava a presença de negros. Tinha toda essa distinção. E os indígenas continuaram sendo tratados como incapazes, perdendo suas terras, e continuaram lutando, né? E como lutam ainda hoje os poucos povos que restaram, né? Porque a grande maioria foi exterminada. Então, aqui está a nossa revisão do capítulo e a gente vai agora para o grupo para fazer a nossa atividade.